Opa, só porque eu falei o Ô, cara Anny, entrou. como é que você tem acesso às aulas depois gravando? Porque eu Então, podia colocar lá na sala. é que assim, naquela época que ainda a gente ficava os 40 minutos lá, só e caía, teve uma que eu gravei e ficou acho que em duas partes o vídeo. Só que acabou ficando salvo só aqui no computador e eu não editei, não mexi, depois nem publiquei. E acho que depois as outras aulas eu não acabei gravando. Aí hoje que a Karina pediu para gravar porque ela não tá muito bem, aí ela falou assim, não, grava a aula que aí depois eu assisto. E aí, por isso que agora que eu lembrei. Então, vocês têm que me lembrar de colocar para gravar, e aí depois eu tenho que ver, porque assim, como ele fica muito, por causa do tempo, a gravação fica muito pesada, então eu não consigo mandar direto para vocês. O Kleber tem que subir no YouTube e mandar o link. Então, aí o de hoje eu já vou pedir para ele fazer isso também. Que aí depois eu mando o link. Depois que ele subir para o YouTube, eu mando o link para vocês. Mas as outras anteriores eu esqueci de gravar. Aí vocês precisam me lembrar de, Mas de, eu acho que nem precisa, assim, você passar pelo celular. Eu acho que tem um negócio no computador. Acho que tem no computador. Mas aí você pega e escaneia do seu celular pro computador. E aí do computador mesmo você já consegue passar pro WhatsApp, coisa assim. Não, meus arquivos aqui ficam mega pesados. Fica coisa de 300 mega. É pesado. Não dá para passar nem pelo WhatsApp. Não dá. Eu não Ah, consigo. então você vai colocar você coloca no YouTube e depois você É, passa. sim, eu tenho que subir por lá, porque não dá. É muito pesado. Fica muito pesado esses arquivos aqui. Ah, entendi. Fala, Caio. Conseguiu? Consegui. Boa tarde. Vamos lá, a gente estava esperando você para começar. Então, vamos começar. Nosso tema de hoje, então, é o influenciador ou influenciado, né? Semana passada a gente começou a falar da questão das amizades, né? É, como que, quais os tipos de amigo que eu tenho que é perto de mim? Então, os bons amigos, os maus amigos. Então, quais eu preciso ter perto de mim, perto no sentido de fazer parte da minha intimidade, e os que eu preciso ter longe, ou que eu preciso me afastar deles. Então, hoje a gente vai continuar um pouco mais na questão do influenciador ou influenciado. A gente até comentou um pouquinho agora antes de começar aqui, que essa questão da influência, ela não é necessariamente só através de amizades ou do ambiente que você está inserido. Ela pode vir de N maneiras, né? Mas a gente vai falar um pouquinho ainda um pouquinho sobre aqueles contextos da roda de amizades e tal. A influência também, quem são suas referências? Acho que aqui cairia melhor. Quem tem sido as suas referências? E você tem sido referência para alguém? Então, eu acho que dá para a gente pensar nesse sentido. Quem tem sido as nossas referências ou quem tem nos influenciado e se nós temos influenciado outras pessoas, né? Pô, Se eu eu tenho acho que sido referência para alguém. eu acho que ser uma influência, eu acho que pesa bem mais do que você pegar uma influência para você. Eu acho que ser uma influência, eu acho que é um peso bem grande. Eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas Mas peso no sentido de uma responsabilidade maior? tipo, uma responsabilidade maior, porque, tipo, qualquer coisa que você fizer de errado, que nem se você falar, acrescentar uma coisa errada ou tirar, colocar uma vírgula lá, a pessoa já vai, que nem seu irmão, no caso dos mais velhos, ou no caso de primo mais novo, coisa assim. Você está sendo uma referência para ele. Ou seja, se Sim. você fizer uma coisa errada, ele já vai olhar e já vai falar. Tipo, se alguém mais velho falar brigar com ele, ele vai falar: Ah, fulano faz, por que eu não posso fazer? Uhum. Porque os E primos, normalmente, mais novos, sempre tem aquela coisa. É porque depois, quando você vai crescendo, você vai aprendendo, mas que nem quem é mais novo, coisa assim, sempre tem aquela coisa: Ah, fulano faz, por que eu não posso fazer? uhum. Sim, sempre vai ter. Tio, sobrinho, até mesmo, por exemplo, a gente que mora em prédio, assim, de repente as crianças lá fora estão olhando o que vocês estão fazendo, né? Como é que vocês estão se comportando. Então, sim, nós.
inevitavelmente somos espelho, somos espelho, que é assim que a gente chama quando é com criança, que a criança ela tem a fase do espelho. Então, é a fase justamente que ela olha para a pessoa, referência, e ela imita o comportamento, a fala, a maneira de falar, a maneira de se expressar. Ela tem a Não, o fase exemplo disso é. esponja, tem a fase esponja e tem a fase espelho. Então, assim, e essa fase espelho é justamente isso. Ela passa a se Quase esponja. comportar. A fase esponja os primeiros aninhos, sabe? Que ela tá aprendendo ela ouve, então ela começa a tentar repetir falar, né? Então, assim, quando aprende a andar, quando aprende assim, então essa primeira fase é a fase esponja, a gente chama da fase esponja, que é justamente assim, tudo que ela vê ao redor dela, ela tá absorvendo, né? Depois você tem a fase espelho, que é a reprodução, né? Aí já tá um pouquinho maiorzinho. Então, assim, ela começa a imitar, né? Tudo que a pessoa referência, ela tem uma pessoa referência, e aí ela começa a reproduzir o que ela enxerga nessa pessoa, né? Isso No acontece caso, muito com seria os o. professores. Eu acho que nesse caso seria, tipo, dentro de casa seria por exemplo, os pais, assim. Sim. Na escola você tem um professor, né? Então, o espelho é o professor. Ou na igreja, né? Que a gente tem os professores de escola bíblica, Eu, então os professores nesse são. negócio da escola, eu acho que é bem difícil. Porque Então, na por escola isso. você tem várias influências, né? Sim, então. Principalmente quando vai ficando mais velho, quando você vai pegando as séries mais altas, assim. Quando vai ficando Aí, mais velho é pior ainda. pois é. Experiência própria. Pra gente começar, eu separei alguns vídeos aqui para uns vídeos, não sei se são engraçados, algumas coisas assim, só pra gente começar a introduzir aí essa questão do comportamento, né, e da influência. Deixa eu ver se eu preciso. Peraí, que eu preciso. Como é que faz para aqui? Peraí. Deixa eu ver se eu vou saber mudar a tela aqui. Peraí. Aqui, tem que marcar esse. Tem que fazer igual o Kleber. Eita. Gente, pera. Eu vou colocar um vídeo aqui, aí vocês, se não sair o som, vocês me avisam, tá? Peraí. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Deu pra ouvir? Sim, tá funcionando normal. Tá, beleza. É fácil, legal e simples. Opa! Tudo bem? Sabe mesmo? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Aí, ó, aceitou Jesus hoje aí, entendeu? É. Tá ligado? Vocês são Somos amigos. amigos. Tá ligado nessa amizade, né? Ela veio hoje aqui na frente, né? Ela entregou a vida para Jesus. Entendi. 2 vezes, estava meio em dúvida semana passada. Menos isso. Não, que ela aceitou semana passada, aí no decorrer da semana ela desviou, entendeu? Mas aí hoje ela tá como aqui de novo aí? Seja muito bem-vinda, tá? Ó, essa igreja ama você. Obrigada. Também amo você. Também amo você em Cristo. Ó, sempre que quiser, fica à vontade aqui, tá? Não se prenda, você não tá aqui por pessoas, tá? Você tá aqui por Deus mesmo. E sempre que precisar, pode contar comigo, com tá? certeza. Posso pedir um favor? Deixa eu falar um minutinho com ele. Sim, minutinho claro. com ele. Preciso dar algumas orientações para ele, mas ó, foi um prazer te conhecer. Prazer. Tá bom? Obrigado. O que você tá fazendo, cara? Fazendo o quê? Você não falou pra me trazer pra Jesus, a menina assim, eu trouxe pra Jesus, ela Eu aí. falei pra você trazer a pessoa pra Jesus, é porque você sai se envolvendo com todo mundo. Falei pra trazer pra Jesus, mas não é trazer a força. Quem é a força o quê, pastorzão? Você trouxe ela quase na gravata. Eu falei lá, se alguém queria entregar a vida pra Jesus, se alguém quer, é normal, a gente faz esse apelo assim, mas não, se for só, você quase puxou ela pelo cabelo, cara. Não, trouxe ela força não, disputando a vontade, ela veio aí. Ela tem que sentir vontade. Não é assim, cara, você tá com pressa. Você quer ganhar ela pra Jesus rápido?
Porque você quer carta branca pra... Não, eu não. Oxe, pastor, não, você é louco? Eu não, filho. Ela que gosta de mim, ela tá na minha, faz mó cota. Não pareceu Tô falando não. com você, tá mó cota. Eu sei que você tá afim da garota, que eu sei que você... Não, independentemente de toda a situação, eu não quero nada com ela, não. Então você não quer nada com ela? Quero nada, não. Ela que me quer, filho. Aí, tá mó cota na minha bota, entendeu? Aí eu já aproveitei como? Trouxe ela pra igreja. Então tá bom, mas pega leve, cara. Presta atenção nisso que você tá fazendo. Então se você não... Não quero nada, não. Quero só que eu pro reino. Eu achei que você queria alguma coisa, então menos mal. Mas ó, vai mais na mãe. Deixa a pessoa ter a experiência dela com Deus, tá bom? Não, pode deixar. Mas aí, pastor João, deixa eu falar pro senhor. Antigamente nas igrejas do passado que já passou uma cota, antigamente quando eles aceitavam Jesus, os irmãos davam uma Bíblia, ou então um chaveirinho, entendeu? Um presente pra quem aceitasse Jesus. Eu tava pensando, quando eu trouxe ela, se eu podia dar um... Como é o nome daquele negocinho que dá no cinema? Um ingresso pra gente assistir um filme evangélico e ela juntinho. Tem como não? Não? Aí, essa igreja aqui já foi diferente, hein? Ai, gente. Não sei se vocês já viram situação assim. Ué, como assim? Ele quer ou não quer o negócio com a menina? Ele falou que não queria, depois não tem como descolar o ingresso, como assim? Então, aqui foi um jogo de interesse, né? Gente, eu não consigo sair da tela. É um jogo de interesse, porque, na verdade, ele não queria a intenção. Qual foi a intenção que ele trouxe? Ele convenceu a menina a vir para a igreja por interesse, não porque realmente ele estava preocupado com a salvação da menina, né? Ele estava preocupado de que a menina se convertesse para ele poder ficar com ela. Então, assim, tanto que o pastor chama atenção, né? Fala, peraí, intenção errada aí, né? Você tá fazendo a coisa de maneira errada. Então, foi uma influência, quer dizer, ele acabou influenciando a menina a vir, tanto que a menina aceitou Jesus dois domingos seguidos, porque, na verdade, ela não entendeu nada, né? Ela foi foi por meio que empurrada, né? Mas não por ela. Você fala pra menina, você fala... aceita logo aí pra gente poder casar. Não, ele levou pra poder ganhar pontuação no inbox. Olha só. Agora que eu achei bacana. Ou se não, essa também. A intenção, né? A intenção, tinha uma intenção aí por trás, né? Então, assim, a gente acha uns desses na igreja, assim, né? Que vem com essas intenções, essas segundas intenções aqui. É óbvio que Deus tem misericórdia da vida das pessoas e acaba fazendo até que, de repente, a pessoa fique mesmo na igreja e realmente tenha um encontro com Deus, né? E tudo mais. Mas, assim, foi uma influência, se a gente pode dizer, foi uma influência, mas uma influência com uma segunda intenção que não era certa, né? Se eu quero trazer alguém para a igreja, então eu tenho que pensar na alma dela, né? Que eu quero que ela realmente conheça Jesus, tenha uma experiência com Cristo e por sua própria vontade, ela, né, opte por aceitar a Jesus ou não, né? E não por um interesse por trás da situação, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu coloquei mais um aqui de introdução, peraí. Ui, pera, que agora eu tenho que mudar aqui. Última notícia, a Faculdade Descomplica chegou. Nascemos na internet e viemos para te... Onde já se viu eu ter que evangelizar com uma pessoa dessa do meu lado? Ei, senhora, não pedi pra estar aqui não, filho. Faz favor, antes mesmo não queria nem estar aqui. Querido, você vigia na terra. Quando eu for falar, você fica bem quietinho, porque você não sabe falar. Eu não sei falar aí. Se o pastor me colocou aqui é pra mim estar tipo como? Aí, faz favor, senhora, pode deixar... Tipo lado. Onde já se viu uma irmã de responsa ter que andar com uma pessoa assim? Se você não queria estar aqui, pode sair fora, deixa que eu evangelize. Vai evangelizar com o quê? Sendo que nem a Bíblia você tem. Eu tenho a Bíblia no meu smartphone, ó. Tecnologia dentro da igreja, mano, tem que ser aqui, é na palavra. Você fica bem quietinho na sua... na terra. Porque você não sabe falar. Eu não sei falar, lógico que sei falar, filho. Eu desenrolo bem nas ideias, pelo amor de Deus. Você tá todo enrolado no pecado. Todo enrolado, sou você não, senhora, pelo amor de Deus. O pastor tava atribulado, mandar evangelizar com você. Você não se intromete nas minhas almas, não, viu? Se intromete, você fica quietinho. Fica na sua bolsa, senhora. Eu tenho as minhas almas, você tem as suas almas. E outra, igual tá escrito lá na Bíblia. Apenas ganhar uma alma
que já tem festa no céu. Não, já ouvi esse negócio aí, mas independente, só não queria estar com você aqui, filho. Você tem que ir rápido porque meu arroz tá no fogo e meu pé tá com molha. Sei nem por que eu tô aqui com você. Run. Pai do céu, querido, tudo bem? E aí, cachorro, aí, pai, suavão, mano? É isso mesmo? Querido, você tem que parar de usar essas coisas, usar droga. Ô, filho, você nem sabe se o cara usa nada aí, o cara é suavão, só não tá na igreja, filho. Aí, pai. Não, com vamos na essa igreja cara ele com usa alguma nós. coisa assim. Você tá muito acabado. Pai, você não dá nem ligada pra essas ideias não, aí, o bagulho é o... Que, mano, pelo amor de Deus, o pastor me colocou aqui pra mim, essa alma aqui é minha, filho, pode Lá sair sua fora. alma não, querido, essa daqui é minha. Querido, Aí, você já tem várias, mané, deixa aí uma... Querido, Aí, esse pai, vamos na cabelo não é igreja... de homem, você... Aí, Deus, tem um bagulho grandão na sua vida, hein, pai. Aí, Você vai ser liberto, querido. Você Deixa vai ser... aí eu Porque, falar um pouco, querido, pelo amor de Deus. Segura a voz. Essa alma é minha, eu ganhei Essa pra alma é Cristo. sua, eu cheguei Você primeiro não sabe nele, evangelizar, eu por não isso que eu sei falei que eu queria evangelizar, eu com você. desenrolei as ideias com ele rapidão. Eu falei pra ele que ele vai ser consertado. Usuário de droga, eu ganhei pra Você Cristo. nem sabe, não cara. precisa disso. Nós precisamos fazer diferença para as pessoas, com amor. Tá aqui o panfleto da minha igreja. Faz uma visita no culto lá, vocês dois. Deus vai falar com vocês. Endemoniado. Vou otário esse maluco aí, filho. Quer pescar no aquário dos outros? E aí, bora rangar lá em casa? Arroz queimado? Não, eu fiz lasanha porque eu sou mulher de Deus. Ah, pelo menos alguma coisa, né, filho? Mano. Eu achei o máximo é o final. Foi engraçado, foi engraçado. Meu. Situação complicada essa aí. Engraçado. Eita, peraí, tá todo mundo falando junto. Fala, Matheus. Nossa, essa situação aí é bem complicada, viu? Mas você diz a competição? A competição. Os modos dos dois, tipo, pra decidir como eles vão chegar na pessoa, como eles vão falar. Na verdade, tá errado aí já, né? Porque, na verdade, o evangelizar não é uma competição, né? Não tem que ser uma competição. E, assim, totalmente despreparado, porque você vê que ela vem com uma linguagem totalmente formal, né? Totalmente, é o que a gente chama de evangeliquez, né? Que você vê o que, como é que é? Vigia na terra, já vem julgando, né? Filho, você tem que sair das drogas, não sei o quê. E ele já com toda a gíria, com toda coisa, e a competição lá no meio, né? Ai, tudo errado. Não é uma boa influência. Nesse caso, ela não. Tava toda ela tava falando toda formal e tal, e o cara todo na gíria e tal. Você ia falar alguma coisa, Caio? Você abriu pra falar? Ih, Caio sumiu. Foi engraçado ela chegando pro cara e falando: você tem que sair das drogas, esse seu cabelinho, não sei o quê. Isso não é cabelo de homem. Eu fui julgando o cara. Seguindo nisso daí, de já ir julgando a pessoa, acho que isso daí atrapalha muito a igreja hoje em dia. Sim, tanto que se você vê... O que acontece no final? O cara fala assim, gente, não é assim. É por amor. E aí ele fala, vai lá na igreja que Jesus vai falar com vocês. Quer dizer, já quebrou as pernas aí, já. Uhum. Que foi, Lucas? Não, eles ficaram bravos. Falou, nossa, esse cara tá querendo pescar na quadra dos outros. Mas, meu, eu achei bem legal justamente essa hora que o cara quebra as pernas deles. Porque ela fala assim, gente, não é por aí, né? Não é assim, evangelismo não é isso, né? Não é você chegar julgando, não é disputa, né? Pra ver quem ganha mais almas. Calma, não é bem assim. A gente tem que influenciar essas pessoas que estão ao nosso redor e todo aquele que você tiver a oportunidade de falar, mas tem um jeito certo de falar, né? Não é chegando de qualquer jeito, assim, né? Julgando a pessoa. Ainda mais julgar a pessoa, né? Que hoje em dia é uma coisa que as pessoas fazem muito, né? E você sair julgando a pessoa assim, né? Você nem conhece a vida dela, às vezes que nem uma coisa que o menino falou lá que é certo. Às vezes o cara, que nem no caso lá, a menina falou assim, você tem que sair das drogas, não sei o quê. Aí o menino, não, peraí, você nem sabe se ele tá nas drogas, coisa assim, você já vai julgando ele. É uma coisa que a pessoa não pode fazer, né? Sim, por isso que, assim, primeiro que não é qualquer um que tem essa coisa do evangelismo, né? Nem todos são chamados para evangelistas,
né? Existem pessoas que têm um ministério específico para isso. E existe preparo, né? E isso é muito importante. Quando você vai fazer um evangelismo, uma coisa assim, você tem que estar preparado. Você tem que saber o que falar, como abordar a pessoa, né? Respeitar a liberdade da pessoa de te ouvir ou não, né? Se ela não quer te ouvir, então você tem que ser, né? Você tem que respeitar. Tem todo o jeito certo de Eu acho que primeiro fazer. de tudo você já tem que chegar e já tem que mandar a real pra ela. Ó, eu vou falar um pouquinho da Bíblia, você quer ouvir? Se a pessoa falar, eu quero. Aí você fala, então eu vou começar a falar. Se ela falar, ó, eu não tô muito afim de ouvir, não, eu não quero. Tem gente que é mais grosseiro, mas eu acredito que a maioria respeita. Sim. E vai falar, não, eu não quero, não. Tem que respeitar, né? Bom, aí esse aqui eu trouxe, esses 2 vídeos eu trouxe mais para uma introduçãozinha, assim, do que da questão de como a gente pode influenciar, né? Da questão da influência. A influência de forma certa e a influência de forma errada. A gente viu aqui 2 formas erradas, né? De influenciar as pessoas, principalmente em relação a chamar elas. Olha, cadê a forma certa? Então, é no final. Do vídeo. Nesses 2 não é o caso. Nesses 2 não é o caso. Errada. Não, no final. Mas antes de eu continuar aqui com os vídeos, eu tenho outros vídeos aqui também. Mas eu gostaria que a gente falasse o que é, então, essa questão o que é ser influenciado e o que é influenciar, né? Porque acho que a gente tem que estar bem definido o que é isso. E onde se aplica isso, né? Então, o ser influenciado é fácil, né? Em quais situações vocês acham que nós podemos ser influenciados? Não precisa só o Lucas falar não, tá? Matheus e Caio falam aí também. Eu acho que em tudo. Não, vamos esmiuçar aí o negócio. Por exemplo, em quais situações eu sou influenciado? Fala, Matheus. Eu acho que em grande parte nas redes sociais, né? Porque é onde as pessoas omitem muitas coisas. Por exemplo, ninguém vai postar uma situação ruim da sua vida numa rede social. A pessoa sempre posta coisas boas e, tipo, quem tá olhando aquilo quer levar aquilo pra vida dela, quer que aquilo se espelhe na vida dela também. Uhum. Sim, é uma forma. Apesar de que hoje em dia, realmente, 90% das publicações que você vê é de coisas boas, né? É aniversário, é festa, é churrasco, eu ganhei isso, é presente e tal, né? Mas em algumas situações a gente vê, né? As pessoas falando, não, hoje eu tô triste, né? Mas é muito pouco ainda, é verdade. A rede social é uma forma de influência, né? E às vezes é uma influência ruim, né? Para nós, porque você vê tanta coisa boa e às vezes na sua vida não tá acontecendo tanta coisa boa assim, e você se enchendo daquelas informações ali, daquelas fotos e daquelas publicações, que você começa a ficar triste, porque você gostaria de que sua vida também fosse daquela forma, tivesse muitas alegrias e que você de repente eu não acho tem. eu acho que um exemplo disso é, por exemplo, tipo, um amigo seu tá namorando, aí você segue ele nas redes sociais. Aí ele fica colocando várias fotos, várias declarações pra namorada. Aí você fica, pô, meu, já tomei uns 7 fora aí e não acontece nada. Como assim? Isso aí se encaixa com o Lucas, hein? Não, o Lucas tá tranquilo. Tá tranquilo. Qualquer coincidência, não tem nada a ver semelhança comigo. mera coincidência. Exatamente. Não tem nada a ver de coincidência, não. É tudo. Vocês estão tudo tendo ilusão do que. Das minhas palavras aqui. Só quis dar um exemplo, né? Só quis dar um exemplo. Só um exemplo. Nada demais. Esse exemplo acho que tá meio real. Hoje ele fala, né? Hoje esse cara fala, né? E aí, Caio, por que você não mexe no microfone agora? Mexe no microfone aí. Deixa ele falar, gente. Deixa ele falar. Não, mas ele só abriu o microfone pra falar da minha pessoa aqui. Mas vamos lá, gente. Quais outras coisas vocês acham que seriam que me influenciam? O que mais me influencia? Caio, você estava falando aí, o que você acha que pode nos influenciar? Mas você fala de uma coisa boa ou de uma coisa ruim?
qualquer um dos dois. Assim, tanto coisas, influências boas como influências ruins. De onde elas vêm? Acho que uma influência boa é a escola, onde você pode estudar, e uma isso. Influência boa. Influência ruim é daquele seu amigo que quando você tá feliz por alguma coisa, você chega para falar para ele, aí ele, como ele não vai ter aquilo, ele acha que para ele não serve e ele acaba sendo grosso ou não quer mais falar com você só por causa de uma coisa boa que aconteceu na sua vida e não na dele. Uhum. Aí é um pouquinho do que a gente falou semana passada, né? Que na verdade é um tipo de amigo que nem é bom ter perto, né? Que nem é bom ter no seu ciclo de intimidade, que é a pessoa que te leva para baixo. Aqueles amigos cínicos. Que te leva para baixo, né? Em vez de te apoiar, né? De sonhar junto com você, acaba te puxando para baixo, verdade. O que mais? Senão vem aquele amigos cínicos. Meu Deus, Lucas. Não, aqueles amigos que, tipo, fingem que estão felizes, mas na verdade, tipo, eles estão por dentro falando, nossa, que chato, olha lá, ele vai fazer tal coisa ou não, ele tem tal coisa ou não, tal. Uhum. É mais ou menos isso. Então, outra amizade tipo, que uma hora não, eu acho quem é e é bom se afastar mesmo, né? Uhum. Mas que nem, às vezes eu acho que às vezes não é isso não é da pessoa, mas às vezes, tipo, a pessoa, ela começa a ter esse sentimento, assim, tipo, no coração dela, tipo, pô, fulano tá tendo o maior sucesso na vida dele e eu não. Tipo, ela não começa a ver o porquê que ela não tá tendo. Ela começa a ver, tipo, o lado da pessoa que tá tendo. Ela fala, em vez de ela olhar para ela e falar, por que eu não tô tendo? Qual que é o meu problema? Será que não sei, será que a minha atitude? Será que é o que eu tô fazendo agora? Ou é o que eu fiz que tá refletindo agora? O que foi? O que tá causando isso? Porque, de repente, não existe pode uma ser o que análise. você Né? fez. Não existe uma análise, né? No comportamento aquela dela. autoanálise. Uhum. Sim. Uma outra coisa, assim, que tem uma influência muito forte, a gente pode dizer, que é o meio onde nós estamos. Então, assim, o Caio citou a questão da escola. Existe o lado positivo, que é a questão de que você está lá para adquirir novos conhecimentos, que vão te influenciar na questão do futuro, né? De você ter uma boa profissão, de você se dar bem na vida, né, em relação a isso, né? E, aliás, a gente nunca deve parar de estudar, né? Estudar é uma coisa que a gente vai fazer pro resto da vida, né? Porque além de depois que você sai dos ensinos regulares, você tem as especializações dentro da área que você escolher e você nunca vai parar, né? Porque a coisa ela está sempre se atualizando, né? Independente da profissão que você seguir. Mas também existe a influência do lugar. Já ouviram falar? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquela questão das tribos, sabe? Que normalmente a gente se identifica com alguma tribo. Então, você pode ver que na escola, ou até mesmo dentro da sala de aula, você sabe que tem as turmas, né? Tem as turminhas. E normalmente eles são bem parecidos. O jeito de se vestir, às vezes o jeito de falar acaba, né, identificando. Nossa, parece que você tava... Não, você identificou certinho. Já consegui identificar uns 10 aqui que tinha na minha sala. Então, mas pode perceber que em qualquer ambiente, assim, você tem os grupos. Você tem sempre aqueles grupos que na sociologia se chamam de tribos, né? E eles andam tudo igual. Sim. Eles falam tudo igual, andam tudo igual. Uhum. Eles se identificam, né? E aí, os que se identificam acabam se juntando e acabam andando junto. E sempre... Às vezes eles nem eram irmãos, conhecidos, mas se conheciam na escola, se identificou e andam tudo junto. Uhum. E por quê? Porque nós temos essa necessidade de andarmos em grupo, em fazer parte de um grupo. Nós somos seres sociáveis, então nós temos essa necessidade de fazer parte de um grupo. E aí a questão é que normalmente esse grupo ele vai influenciar na nossa vida, nas nossas escolhas. Então, assim, por que muitas vezes, assim, se você faz parte de uma tribo um pouquinho mais um pouco mais agressiva, ou você tem uns pensamentos, né, mais
sei lá, mais livres, mais doidos, assim, você pode ver que a influência dessa tribo, desse grupo que você participa, é muito maior do que a influência dos seus pais em casa. Então, onde às vezes começam alguns conflitos em casa? Porque lá na escola, a galera falou que é legal fazer isso aqui, que é desse jeito. Só que você chega em casa, os seus pais não concordam. Falam, não, isso não é legal. Então, eu não quero que você se comporte desse jeito, eu não quero que você fale desse jeito, eu não quero que você se vista desse jeito. Sei lá, tô jogando aqui. Então, é onde começa, às vezes, o conflito escola em casa, ou o nosso com os pais, ou quem seja. Justamente porque a influência do grupo é muito mais forte na minha vida do que, de repente, a influência dos meus pais na minha vida. Então, isso é uma coisa assim, é uma influência muito forte e que mas tem que tomar cuidado. Aí eu acho que não vai do ensinamento da mãe, vai da cabeça da pessoa. Porque que nem, tá, vamos supor, aquele ensinamento que o pai deu, tal, que nem, meu pai, ele gosta de estudar pra caramba, ele faz vários cursos. Agora já eu falo, eu não gosto de estudar. Que nem, se for pra... Por exemplo, eu sou mais, tipo, aquela coisa lá. Tipo, eu falo pra minha irmã, estuda, faz os negócios direitinho. Só que eu mesmo, eu não gosto de estudar. Eu falo, não, eu não quero estudar, pronto, e acabou. Tanto que, tipo, eu acabei entrando na faculdade, assim, meio que empurrado, né? Tipo, só faltou minha mãe ir lá fazer inscrição pra mim. Fazer inscrição pra mim, pegar meus dados, anotar pra mim, fazer igual ela fez na escola, mas que nem, tipo... Mas aí eu falo pra minha irmã, estuda que aprende inglês, aprende matemática, aprende tudo que você puder aprender, porque vai ser útil lá na frente. Sim. Mas eu, assim, de gostar de estudar mesmo, que eu gosto, assim, é idiomas. Mas o resto eu não gosto de estudar muito, não. Então, mas essa questão do estudar ou não, acho que na tua fase é um pouquinho diferente, nessa questão da faculdade. Mas, por exemplo, no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, não tem jeito, você tem que estar lá, né? Você tem que estudar. E aí a influência do ambiente é muito forte. Eu quis falar a diferença do... Que às vezes não é... Às vezes, tipo... O pai ensina e tal, e às vezes, tipo, depende da pessoa, sim. Às vezes ela quer se deixar levar pela influência. Tipo, às vezes ela como dizem, como minha mãe fala, é cabeça fraca. Às vezes ela não tem aquele autocontrole, aquele filtro. Ela não sabe fazer isso. Então, mas esse controle, o poder de falar não, a gente só consegue depois. Entendeu? Quando nós somos mais novos, a gente não tem esse controle de falar não, né? Fala aí, Caio. Não é difícil? Quando você um monte de gente na escola te falando para fazer uma coisa e aí de repente lá em casa só sua mãe falando não faça. Não sei se Caio ou o Matheus também que tá nessa fase também. Vocês já passaram por isso? Da influência dos amigos da escola? A galera lá na sala, na hora que você arruma confusão. Briga. Aí sua mãe, não briga. Aí todo mundo lá, tá uns 20 neguinhos gritando, briga. Isso é extremo. Eu tô falando de coisas assim no dia a dia. O Matheus ia falar. Cadê? Matheus, fala aí, o que você ia falar? Tem essa questão também, é bem difícil isso daí. Mas eu acho que, tipo, influência você vai ter em todo lugar. A questão é como você lida com ela. Como, tipo, se você vai absorver tudo aquilo, vai reproduzir tudo aquilo. Acho que a pessoa tem que reter o que é bom e excluir tudo aquilo que não vai agregar em nada da vida dela. Então, mas fala, no começo não é difícil você conseguir diferenciar? Sim, muito mais porque fácil. É algo que parece muito atrativo e você quer fazer aquilo, mas se você não tem consciência, você acaba se perdendo. Uhum. Então... o Davi entrou agora. Davi, a gente está falando sobre influências, sobre como nós podemos ser influenciados e como nós podemos ser influenciadores, né? Então, a gente está falando aqui, assim, por exemplo, na escola. Normalmente, na escola, você acaba tendo grupos, né? A galera se identifica, né? Do jeito do que gosta, o tipo de música, ou sei lá, alguma coisa que gosta. E aí, inevitavelmente, você acaba aderindo a uma dessas tribos, que a gente chama de tribos, né? E aí a gente está falando aqui que
como é forte a influência desse grupo, até mesmo em relação à mãe, né? O pai, assim, por exemplo, o grupo fala para você, não, se comporta de um jeito, faz isso. Sua mãe fala, não, não é legal isso. E aí fica aquela briga interna, né? Na gente, né? O que que eu faço? Eu vou dar ouvido para os meus amigos ou eu vou dar ouvido para minha mãe, no caso, né? Realmente, Matheus, a gente só consegue pegar esse controle, ter esse controle de dizer não, né, aos amigos. Eu acho que depois, quando você, conforme você vai passando a idade, assim, você vai criando um pouquinho mais de maturidade, acho que você consegue diferenciar um pouquinho e chegar nesse ponto que você falou, de você saber Posso falar, Tia? falar não. Oi? Posso falar? Pode. Um ponto que, tipo, que acontece comigo. Uhum. Eu nunca fui, tipo, sentar em grupinho assim, tá? Tipo, tive poucos amigos assim, tá ligado? Só que, tipo, os poucos amigos que eu tinha, eu, tipo, dava muito valor e é isso, tipo. Não é que eu era influenciado, eu me identificava com eles. Uhum. Mas é que o se identificar é o primeiro momento. Que é aquele momento que, sabe, começo do ano, que o pessoal tá se conhecendo e tal, e aí você começa a se identificar com pessoas que têm gostos muito parecidos com o seu. Mas pega, assim, por exemplo, do meio do ano pro final do ano. Porque chega uma hora que, tipo, vocês já estão lá junto, vocês já são amigos, vocês já têm uma rotina, né? Uma coisa ali de estar todo dia junto e tal. É ali que começa a questão da influência. Porque, assim, às vezes as coisas que esse grupo te fala mais alto do que as coisas que a tua família fala. É isso que a gente está falando. E às vezes no começo é difícil da gente ter esse controle de que não, para quem eu tenho que ouvir mais, né? São os meus amigos ou a minha família, né? E aí, que nem o Matheus falou, depois que conforme você vai ficando mais velho, você vai conseguindo diferenciar, né? Você vai conseguindo ter esse controle. Não, aqui, beleza, aqui eu vou. Não, aqui eu não vou. Entendeu? Aí, entendeu? Então, assim, o se identificar, ele existe. Porque é que nem a gente falou assim, nós somos seres sociáveis. A gente precisa pertencer a um grupo. Então, é inevitável. E a gente precisa pertencer a um grupo. Se não identificar, vocês andam sozinho mesmo, que não tem problema. Não entendi o que você falou, Lucas. Se não identificar, vocês andam sozinho mesmo, que, como diz lá na Bíblia, é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Da Bíblia? Essa aí, eu nunca vi essa palavra, não. Essa Mateus, passagem. Mateus, não, nem posso falar Lucas, porque tem mãe, Lucas. É palavra de mãe, na verdade. Melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Porque... Esse versículo do começo. Não, falei errado aqui. Então, sim, é um ditado popular, antes só do que mal acompanhado, né? Verdade. Sozinho vocês não vão morrer, não, né? Sozinho não. Você, tipo, às vezes você, ó. É só você, eu andava bastante sozinho na escola. Eu não morri, não. Às vezes é bom, né? É bom, né? Você reflete a vida. Às vezes é bom você andar sozinho do que mal acompanhado. Quem é? Eita. Duda. Principalmente no primeiro, segundo ano. É pra Nossa, quem? Primeiro e segundo ano foi... Então, é que eu acho que deve ser outra moradora, outra pessoa que morava aqui. Eita, não, espera aí. Não. Eu vou mutar o Matheus aqui por enquanto, peraí. Sim, cadê quem? O Caio, você tinha falado. Oi? Não, o que você falou? Você só concordou, né? Antes só do que mal acompanhado? Foi certo. Fala, Caio, queremos ouvir sua voz. Mas, Caio, você chegou a passar por... Você consegue identificar isso? Você passa por isso? Não, porque eu estudei, até ano passado, eu estudei com as mesmas pessoas por 4 anos. Nesse ano, pelo menos, eu andava sozinho. Aí até que chegou o meu amigo do ano passado, que agora está estudando na mesma sala. Aí agora eu não fico sozinho o tempo todo. E eu acho que quando você pega essa turma continuada, é pior, né? Aí, porque aí aquele grupo firma demais, né? Você se apega demais àquele grupo. Não, a né? turma continuada eu acho que é pior ainda, porque, tipo, você não consegue entrar em nenhum grupo. Você olha assim, você fala, meu, esse grupo da sala tá muito fechado, tipo...
Eles estudaram 4 anos seguidos. Que nem eu já peguei uma turma assim. Nossa, é ruim pra caramba. E eu peguei 2 vezes ainda. Nossa. É Bom, ruim demais. eu mudei tanto de escola que eu não tive essa oportunidade de pegar. Mas toda turma que eu entro, eu tenho uma turma. Inclusive agora na faculdade também. Eu tenho a minha turma bem bagunçada. A maioria homens. Eu não sei, eu acho que vai depender da pessoa também, né? Porque às vezes a pessoa ela tem facilidade pra fazer amigos, assim. Pra poder conversar com qualquer pessoa e tal. Uhum. Eu não sei o que tinha comigo. Tipo, qualquer pessoa que conversava, tipo, daqui 3 meses eu já tava arrumando confusão com ela. Eu não sei o que acontecia. Nossa, mano. Eu, hein? Era com todo mundo, mano. Eu não sei o que acontecia. Menino, bota um pouquinho de paz no seu coração. O que é isso? Sei lá o que acontecia. Eu pensava que ele ia falar que daqui 3 meses essa pessoa já era meu melhor amigo. Não, ele falou que brigava mesmo com a pessoa. Oh, meu Deus. Foi assim 2 anos seguidos. Menino, bota um pouquinho de amor no seu coração aí pelos seus colegas. Nossa, no último ano eu falei, nossa, graças a Deus, último ano, tô saindo. Uhum. Mas eu acho que o último ano foi melhor do que os outros, porque os outros foi muito ruim. Gente, espera só um pouquinho aqui. Acho que eu voltei. Então, Anny, eu acho que isso acontece por causa do choque digamos assim, dos ideais, assim. Porque, que nem, tipo, eu acredito numa coisa, você não acredita ou você acredita em outra coisa. Aí que nem isso, vai gerar um choque. Tipo, vai gerar um choque, vai dar briga, aí vai dar pessoa, se a pessoa vai fazer ou não. Que nem na minha sala o pessoal adorava ver briga, porque sempre tinha um que apanhava. Não vou citar nomes aqui. Meu Deus. Não, assim, mas você vê como, por exemplo, pegando o gancho que o Caio colocou, como a escola ela pode ser uma influência positiva e pode ser negativa, né? Positiva na questão da aquisição de conhecimento e negativa porque pode vir essas influências dos amigos, tal, e que de repente vão começar a te levar por caminhos errados. Então, por exemplo, faculdade, uma coisa que eu até comento aqui em casa com eles assim. E não só eu, a maioria do pessoal que entra na faculdade fala que é isso mesmo. Como o grupo te leva, assim, tem muita gente que começa a entrar na bebida nessa fase da faculdade. Porque é incrível. Eu não sei o Lucas lá, mas é incrível como, assim, eu estudo de manhã, eu faço faculdade de Por manhã. enquanto não, porque a gente não deu tempo de se conhecer assim pessoalmente. Eu acho que mas esse ano, na por minha causa nem precisou. Na minha nem precisou. A gente teve. Às vezes tem um que se identifica com a outra pessoa e começa a chamar no WhatsApp, coisa assim. Mas que nem precisou, não. Oi. Falando de má influência, no ano passado teve um menino da minha sala que ele botou fogo na tomada, só para não precisar ir para a escola no dia seguinte. Que isso? Má influência, né? Não, já pensou? Ele lança ideia, os outros começam a querer fazer igual também, né? E aí você vê, e aí rapidinho, é uma influência que pega rapidinho, né? Aquele caso da escola de Suzano foi uma influência pela reportagem deles e tal, que eles colocaram, foi uma influência, né? Foi das músicas, né? Das músicas que eles ouviam, acho que dos jogos. Eu acho que até pelos casos que nem se você olhar casos que nem aqui no Brasil não tem tanto, são raros. Mas que nem lá nos Estados Unidos tem bastante, porque até mesmo pelo uso de armas, que é liberado, assim. Facilidade de acesso. Aí eles têm mais. Eu acho que os casos que acontecem lá influencia também. E não só aqui no Brasil, em toda a parte do mundo. Uhum. Sim, você vê, influência. Sim, fala, Matheus. Anny, eu vou ter que sair para me arrumar pro culto. Pro culto, é verdade. Vai lá. Você vai mandar o link da aula no grupo do... Sim. Depois eu vou, terminando aqui, eu peço pro Kleber subir no YouTube e aí eu mando o link da aula. Tá bom. Beleza, Matheus, obrigado. Tchau, gente. Lembra os outros meninos de domingo que vem, nesse horário e tal, de entrarem, tá? Tá bom. Falou, Matheus. Falou. Tá, Matheus.
Aí, sim, assim, você vê o caso lá da escola foi um caso de influência, né? Era o tipo de música que eles ouviam, as amizades, porque eram amigos, né? Que decidiram juntos lá. E aí eles tinham em comum essa questão eu não sei se era. Eu sei que tinha a questão de umas músicas lá, tanto que o negócio que eles estavam usando era a mesma do clipe da música. Eu sei que tinha alguma coisa assim. Então, quer dizer, tinha essa questão da influência também, né? Eu tenho um outro vídeo aqui que fala sobre a questão da influência social, que eles falam que é a influência social. Deixa eu... Peraí. Deixa eu abrir aqui. Peraí, que eu tenho que mudar para cá. Eita, nós, espera. Aí. Deixa eu voltar aqui. Deu para entender a ideia? O que aconteceu? Vocês conseguiram perceber qual que era... O que acontecia ali? Parece uma rotina de serviço. Não só isso. O que acontecia com a posição deles no elevador? Uma pessoa chegava e tinha 3 atores e uma Isso. pessoa no normal lá isso. Aí eles viraram para um lado, aí depois eles viraram para o outro e o pessoal foi acompanhando. Eles se sentiam mal de estar diferente e aí mudava a posição conforme os 3 atores estavam. Então, isso é um exemplo, assim, da influência social, né? Porque, assim, tanto que a pessoa lá que estava participando da experiência lá era que chegava primeiro, né? E os 3 atores entravam depois, em seguida. Cara, a primeira pessoa que chegou, ela ficava na posição certa. Só que aí a maioria que chegava tava fazendo uma coisa diferente, aí o que elas faziam? Ficavam olhando, assim, e tal, e... Deixa eu virar pra cá também. Eu acho engraçado aquele que eles viram dos 3 lados, né? Tem uma lá que os caras vira, depois vira de novo, aí o cara olha, assim, aí vira de novo, aí vira de novo. Então, é a chamada influência social, né? Estavam olhando pra frente. Hã?
O estreito ficava olhando pra frente pra ele. Aí ele se sentia mal e virava também. Então você vê como o ambiente nos influencia, né? O ambiente que nós estamos nos influencia. Se a gente. Eu queria ter achado, mas eu não consegui achar aquela pegadinha que aparece um monte de gente correndo, gritando, e aí o cara tá vindo tranquilo do nada, e ele começa a correr também, gritar, nem sabe por quê que tá correndo, mas tá correndo também junto com todo mundo. Não sei se vocês já viram essas pegadinhas assim. Nunca viu? Não. Sério? Eu não sei se eu vou achar agora. Não, mas deve ser engraçado. Deixa eu ver. Pessoas correndo. Deixa eu ver. Deixa que eu vou achar aqui. Ué, Oi. eu já vi esse, que ele vem correndo numa praça aí aí ele vê todo mundo correndo, aí ele não sabe o que é, ele sai correndo também com as pessoas. Sim. Esse aqui também, olha o tiro. Esse aqui eu achei. Tem um outro também que todo mundo cai. Peraí, esse aqui eu já vi também. Peraí, deixa eu... Uma turma para pegar um só, olha só. É tudo figurante, o único que não sabe é aquele que vai na frente. Esse não sabe de nada, os outros sabem. Esse também não sabe de nada, esse que vem aí na frente, aí. Ai. É boa, é muito boa. Ele não sabe ainda o que foi feito. Ele está olhando sem saber nada. O que será que foi isso? Agora, vamos lá. Essa moça não sabe de nada aí. Ela vem devagarzinho, tranquila. Ih, caramba, vai descer, vai largar até a bolsa. Cadê a bolsa dele? Sumiu. Os caras correm, né? Gente, eu não vou por tudo que todos eles aqui são iguais. É a mesma situação, né? Os caras correndo do coisa. Mas agora viu? Agora vocês viram. Mas você vê como o meio influencia. O meio que nós estamos influencia no nosso comportamento. Então, acho que entra um pouquinho também aqui a questão das suas referências. Então, o que eu acho que é muito complicado, porque assim, nós falamos, que nem o Lucas falou da questão aqui dos pais, né, em relação ao incentivo ao estudo e tal. Dentro da igreja, nós também temos referências, né? Nós temos pessoas que nós ouvimos mensagens, ouvimos músicas, ouvimos explicação, de repente, se a gente está com uma dúvida e tal. Ou observamos o comportamento dessa pessoa e procuramos fazer igual. Então, eu acho que uma das influências e que tem que ser muito prestada atenção em quem são as nossas referências. E eu acho que não só na igreja. Eu acho que no meio profissional também, normalmente você tem uma pessoa lá que se destaca. Na escola, a gente sempre tem um professor que você gosta mais, que você tem aquele professor como referência de uma pessoa inteligente, uma pessoa amiga, uma pessoa que ajuda todo mundo. Então, assim, a gente tem, em várias áreas da nossa vida, nós temos referências, né? Nós temos pessoas que são referências para nós naquela determinada área.
E é isso que uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. Quem tem sido as nossas referências, né? São boas referências? Essas pessoas, elas têm ensinado coisas boas? Elas têm... Não é tão bom assim. Como é que tá sendo as suas referências? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar também, né? Porque nós precisamos, né? Nós não estamos mais naquela fase lá do espelho, tal, que é a fase da criança, mas em toda a nossa vida, principalmente quando a gente está entrando numa área que a gente não conhece, nós precisamos de uma referência, nós precisamos olhar alguém, um modelo, um exemplo, e aí para depois, então, a gente poder começar a aprender, né, com aquela pessoa e começar a reproduzir aquilo que a gente está aprendendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, em relação a quem tem sido as nossas referências, né? E seja na igreja, seja na escola, seja na minha vida profissional, seja na minha vida familiar, né? Dentro da minha família. Então, assim, isso nessa questão do ser influenciado, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em relação às nossas referências. Quem a gente tem se espelhado? Quem a gente tem olhado para aprender e a se comportar igual, né? Oi. Eu não sei se você sente assim que você, não sei se você sente que você é uma referência assim, mas que nem, tipo, eu acho que ser referência dentro de casa, eu acho que não pesa tanto como ser uma referência assim, falando na igreja assim. Eu acho que na igreja pesa mais. Eu acho que é igual, sabe? Porque ambos influenciam na vida de outras pessoas, sabe? Aqui em casa, eu tenho que ser referência para os meus filhos, por exemplo, ou para os meus sobrinhos também, que estão me vendo de perto, porque eu estou influenciando na vida deles, no futuro deles. Se eu não for uma boa referência agora, no futuro eles vão ter problema, entendeu? Se eu não for uma boa referência, se eu não for um bom exemplo. Oi? Diferença entre referência e influenciador? Então, a referência é aquela pessoa em quem eu olho e eu procuro fazer o que ela faz. Então, isso é a minha referência. Agora, essa pessoa que normalmente é referência, ela costuma me influenciar. Então, por quê? Porque, assim, ela tem uma determinada opinião, e aí, se eu tenho ela como referência, eu acabo reproduzindo essa mesma opinião. Ela tem um determinado comportamento, então ela me influencia também ter esse comportamento. Então, assim, por isso o cuidado de quem são as suas referências. Por quê? Elas te influenciam, né? Que nem eu falei. Assim, por exemplo, eu tenho que ser referência dentro da minha casa porque eu vou influenciar na vida dos meus filhos, na vida dos meus sobrinhos, né? Porque aquilo que eu fizer, eles vão reproduzir, eles vão imitar, eles vão fazer igual. E se eu começo a ter um comportamento, por exemplo, eu começo a ter um comportamento agressivo, eu começo a xingar, eu começo a bater, eu começo a fazer coisas desse tipo, eles vão começar a fazer isso também. Eles vão começar a bater, por exemplo, nos amiguinhos da escola, eles vão começar a xingar entre eles, de repente até vão começar a me xingar também, porque eu tô fazendo, eu sou a referência, então, e se eu xingo, então eles podem xingar também. Então, assim, tanto dentro de casa quanto na igreja, eu acho que o peso é o mesmo, porque você está tratando com vidas, né? Você está tratando de vidas, e aí você está influenciando vidas. E aí eu tenho que ter todo esse zelo, esse cuidado, eu não posso descuidar. Se eu estou numa posição de referência, que nem o Lucas falou em relação a mim, né? Tanto aqui em casa como na igreja. Se eu estou numa posição de referência, eu preciso ter essa consciência de que a mensagem que eu estou transmitindo, as pessoas que estão me ouvindo e que estão convivendo comigo, elas vão fazer da mesma forma. Então, se eu fizer uma coisa errada, essas pessoas vão começar a fazer coisa errada também. Se eu começar a falar coisa errada, né, por exemplo, se tratando de igreja, né, ou com vocês aqui na escola dominical, ou lá no domingo à noite, alguma coisa assim. Se eu começar a falar coisa errada, as pessoas vão acreditar. Por quê? Pô, a pastora tá falando? Eu vou ir contra a pastora? Eu vou contra o que ela tá falando? Não, se a pastora falou, tá certo. Qual é o problema que estão tendo... diga.
E que nem, tipo, é assim, se você fizer qualquer coisa assim, as pessoas verem que depois, que nem nesse caso que você falou, porque a pastora falou que tá certo, se elas verem depois que tá assim, tipo, o que você tava falando tava errado, aí, tipo, você perde totalmente a credibilidade, assim, as pessoas não vão mais acreditar em você. Sim. O que está acontecendo com o Vitor Azevedo, que a gente tem falado aí nesses últimos domingos? Né? Acho que o Davi acho que não sabe quem é, né? O cara que falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, que se Jesus estivesse no Jardim do Éden, ele tinha pecado. Cara, é muita besteira uma atrás da outra. O que está acontecendo com o Vitor Azevedo que esses dias aqui? Eu até trouxe um vídeo de um outro pastor comentando sobre esse problema com ele. O Vitor Azevedo, ele foi uma pessoa, é um pastor, que ganhou muita fama. Ele é assim, porque ele tá muito na internet e tal, ele tá muito visível. É um homem negro, grandão? Não, é um branquinho de cabelo ruivo, meio loiro assim, baixinho, magrinho. Ele é uma pessoa que, ele é desses pregadores aí muito famosos da internet e ele tem muita gente que segue ele, muita gente. Né? E eu vou falar, no começo, apesar de que eu não sou de ficar assistindo pregação dos outros, não. Mas eu, por exemplo, eu tinha ele lá no meu Instagram. Tinha esse outro pastor que eu deixei o vídeo aqui. Eu seguia ele no Instagram. Só que eu não parava para assistir mensagem nenhuma, não. Eu comecei a ver depois que o pessoal começou a colocar esses comentários dessas furadas aí que ele tá falando. Então, assim, eu achei interessante até, eu achei esse vídeo de um outro pastor, que é o Anderson Silva, que também é na mesma linha dele, é um pastor de internet também, que tem um monte de pregação, um monte de seguidor, e ele é bem loucão, muito legal. O cara é todo cheio de tatuagem, mas é da hora. O Anderson Silva é da hora. Então, assim, tem muita gente ouvindo o que... Ô, Aninha, eu acho que, falando nesse negócio que você falou que é cheio de tatuagem, eu acho que esse negócio aí não... Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É só um comentário. Não, eu acho que esses negócios que nem às vezes a pessoa fala, pô, o cara é cheio de tatuagem, olha o jeito dele e tal, coisa assim, fala na gíria, né? Esse cara aí deve ser todo... Eu acho que é aí que você se engana. Eu acho, porque, que nem, vamos pegar esse exemplo e vamos pegar um outro. Eu assisti aquele Mecanismo, que eles contam esse negócio de corrupção no governo e tal. Tinha uns caras lá que os caras eram estudados, os caras tinham uma formação, tipo, que eles mostravam assim, era ficção, né? Ficção, abre aspas, ficção, porque eles não podem contar a verdade no país, porque senão... Mas que nem, tipo, você identificava logo de cara. Você fala, pô, esse fulano é... Mas, enfim, vamos... E é o que interessa. Tipo, você via assim, pô, o cara estudou em Harvard, estudou numa das melhores faculdades e o cara roubou o país. Então, eu acho que esse negócio de aparência não significa nada. Com certeza. Não, eu só citei essa questão dele de tatuagem porque eu acho legal, entendeu? Porque eu acho a imagem dele muito da hora, entendeu? Apesar de eu não ter nenhuma tatuagem, não tenho vontade de fazer, mas porque eu não tenho vontade de fazer mesmo, eu acho muito legal. E o que eu achei legal no Anderson Silva é que ele fala muito em relação para homens, sabe? Ele tem várias mensagens, acho que ele tem uma série de mensagens sobre machismo. Então, assim, ele fala muito para homens, assim, sobre comportamento, sabe? Que o comportamento é um comportamento sério e, assim, à luz da Bíblia, entendeu? Para homens. Eu achei legal isso daí. Mas eu vou colocar o vídeo aqui que ele fala sobre essa questão do Vitor Azevedo. Aí vocês prestem atenção no que ele fala em relação às consequências dessa mensagem errada que ele, né, que tá surgindo aí. Peraí, deixa eu... Pera. Agora tem que vir mudar aqui. Ai, que quebra esses propagandas. O Vitor Azevedo, para mim, já é mais complexo, porque já entrou um caminho biblicamente ladeira abaixo de se tornar um dos maiores prejuízos da igreja evangélica nas próximas décadas. Então, assim,
como ele é um cara amoroso e pacífico, você não tem noção da agressividade bíblico-teológica que aquele cara produz. Então, como ele está sorrindo, você diz, não é nocivo. Mas daqui a 20, 30 anos, você vai ver a consequência de ensinos como o dele vai causar nos próprios filhos que o camarada puder ter. Porque eu citei, né, essa abordagem dele, que a Bíblia tinha que ir para o lugar dela, que a Bíblia não era tão importante assim, que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, olha só, com isso, mesmo que ele não tenha dito, ele disse o seguinte: qualquer pregador mais sério que leva em consideração que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, tentar usar a Bíblia para santificar o comportamento, o procedimento do povo de Deus vai ser refutado. Porque o cara está dizendo, a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. E a partir disso, eu estou afirmando que a palavra de Deus que Jesus é, não tem uma origem nas Sagradas Escrituras. Então eu não tenho crivo moral para confrontar o comportamento de ninguém. Se todo mundo vai afirmar que em meu relacionamento com Jesus espiritualmente nasce a palavra de Deus e a palavra de Deus não brota a partir das Sagradas Escrituras, aí eu perdi o parâmetro, eu não tenho onde começar a discussão sobre a fé evangélica. Então olha só, ele só falando isso tá joinha, mas daqui a pouco são 100 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas dizendo a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. É mesmo? E como que a gente pode regular isso? Porque se a palavra de Deus é Jesus, e ela só se torna verdade a partir do relacionamento pessoal que aquele sujeito tem com esse Cristo que ele afirma ser a palavra, imagine 1 milhão de pessoas dizendo não se meta com a minha vida, não use a Bíblia para confrontar o que eu estou fazendo, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus. Imagine 1 milhão de pessoas falando isso, dizendo que palavra de Deus é aquilo que ele está interpretando a partir do seu relacionamento com Cristo. Então, o que é isso, gente? É uma fé pela metade, que pode ser bonitinha no início, para alguém que está ferido, a partir daquilo que os pais na fé fizeram, controle, manipulação, teologia da prosperidade, se metendo na vida das ovelhas, controlando a vida das ovelhas. Para alguém que está ferido, quebrar alguns paradigmas é bonito no início. Mas o fim... Deu para entender o que ele falou? Sim. Tipo... ele fala que a pessoa ela é uma influenciadora e que... Não, ó. Ela tá influenciando, mas ela não é uma influenciadora. Ela é um... Qual é o nome mesmo que você usou para falar? Uma referência? Ela é uma referência que influenciou más ideias. Uhum. Ensinamentos errados, ensinamentos equívocos. Porque, assim, aqui o pastor Anderson Silva citou só um dos erros que ele soltou aí, foi que a questão de que a Bíblia não era a palavra de Deus, né? Fora os outros, já que ele vem soltando há muito tempo. E é interessante... assim, antes de eu falar, quem mais quer falar, assim, quer comentar? Você deu para entender? Eu acho que eu lembrei de uma história da Bíblia. Eu não sei quem era, assim, me corrija se eu estiver errado, mas eram os fariseus que iam contra, tipo, eles acreditavam em Deus, só que, tipo, eles não acreditavam em Jesus. Só que, tipo, Jesus foi enviado, Deus enviou Jesus. E, tipo, eles ficavam confrontando, falavam, não, esse cara vem aqui, distorce todas as nossas leis e a gente vai deixar? Não, a gente tem que punir ele. E eu acabei lembrando dessa história. Eu não sei se eram os fariseus mesmo. Mas... Sim, eram os fariseus. Os fariseus, eles tinham essa missão, que era justamente zelar pela religião. Eles eram os guardiões da religião. Então, por isso é que eles iam tão ferozmente sobre Jesus, porque o judeu não acreditava na messianidade de Jesus. E como Jesus vinha quebrando alguns paradigmas, né, mesmo ele não indo contra a palavra de Deus em nenhum momento, mas ele quebrava alguns paradigmas, então era onde os fariseus se influenciam, né? Ele quebrava algum costume na época, né, também? Sim. Algumas coisas. Ele Algumas quebrava... coisas
alguns costumes errados também. Jesus, ele veio como uma nova religião? Não. Ele veio para cumprir o que justamente estava no Antigo Testamento, né? Porque Isaías, já no Antigo Testamento, ele falava sobre Jesus. Ele falava sobre o Messias que viria, né? Que levantaria multidões, que faria curas, tal. Então, assim, na verdade, o Antigo Testamento, ele já... Tipo, Jesus, ele, tipo, usa... Ele fez com que religiões se separassem? Tipo, diferenciar. Tipo, teve igrejas que concordaram com uma coisa e outras não. E criaram novas regras. Não sei certo ao dizer. Então, é que na verdade você tem uma quebra aí, com Jesus, a gente tem uma quebra no judaísmo, né? Então, se você for falar diretamente de Jesus, ele tem uma quebra já dentro do judaísmo. Justamente porque alguns judeus acreditaram que sim, que Jesus era o cumprimento da profecia de Isaías. Outros já não, porque eles esperavam que o Messias fosse um general de guerra, que viesse com armas e com espada, e que fosse lá e libertassem eles da escravidão e tudo mais. E na verdade, quando Jesus veio, ele mas não esse fez negócio isso, não né? faz sentido, né? O quê? Esse negócio de é um general de guerra, coisa assim. Mas eles se na Bíblia esperaram... tava falando que ele ia vir... Não, eu sei, mas que nem se você for parar pra pensar, se Deus tá ensinando lá se tem nos mandamentos, não matarás, por que ele ia vir como um general de guerra? Então, é porque eles pensavam justamente nessa questão da escravidão e de tudo que eles sofriam, todas as perseguições e tantas vezes que eles foram levados como escravos, né? Tanto para Babilônia como para outros lugares. Libertador. Hã? Libertador. Sim, eles queriam o quê? O que eles queriam? Que o Messias fosse alguém que fosse acabar com essa rotina de escravidão deles. Então, por isso que quando Jesus vem e Jesus não faz isso, então para eles não é o Messias. Não, o Messias para mim é aquele que vai vir, que vai derrotar os babilônios e essas pessoas todas que sempre nos levam como escravos e que vai nos tornar uma nação vitoriosa. Então, por isso eles queriam um general de guerra, alguém que fosse lá e que fosse libertar eles e acabar com esse processo de escravidão que eles viviam. E aí, quando Jesus vem, e ele vem com uma pessoa trazendo paz, que sentava ali com as pessoas comuns, que curava, que, sabe, uma pessoa tranquila, que olhava, que tinha um olhar mais social, sabe, mais integral na vida das pessoas do que realmente essa questão política e essa questão de guerra. Então eles olharam e falaram, não, esse não é o Messias que a gente espera. A gente espera um libertador, né? Eles esperavam, assim, é como se a palavra libertador tivesse dois significados diferentes. Então eles esperavam o libertador ali, daquele momento, das guerras, da escravidão, né, daquela coisa política. Mas não, Jesus vem como libertador, mas um libertador num outro sentido. Ele vem como libertador do pecado, da doença, né, da escravidão sentimental. Então, assim, ele é um libertador que tem uma outra visão, não uma visão de libertador guerra. Espiritual. Oi? Libertador espiritual, emocional. Sim. Ele vai olhar para o ser humano como um todo, né? Individualmente, porque ele olhava para as necessidades da pessoa, se a pessoa estava doente, se o cara era cego e precisava voltar a ver, se o cara era paralítico precisava voltar a andar, se ele tinha, sei lá, se ele morreu e precisava ressuscitar. Então, assim, Jesus ele tem um olhar mais individual e mais integral na vida da pessoa. Ele não vem com aquele olhar de general, de que vai olhar as nações que estão me levando como escravos e vai acabar com tudo aquilo. Então, você vê que eles tinham uma noção de liberdade, de libertador. E o libertador que chega é diferente. Então, ali é onde começa meio que essa divisão no judaísmo. Então, aqueles que reconheceram o Jesus como libertador e aqueles que não reconheceram o estilo de libertador de Jesus. Oi, deixa eu te perguntar.
Até hoje os judeus estão esperando, né? Sim. O judeu ortodoxo, até hoje, ele espera o Messias. Mas tem O judeus que messiânico, não. acreditam que ele já É o veio, né? messiânico. Eu não sei, às vezes eu confundo, mas eu acho que o judeu messiânico é o que reconhece Jesus e o ortodoxo é o que não reconhece. Então, até hoje tem essas duas linhas do judaísmo. Você tem os judeus que continuam com, por exemplo, os nossos missionários que estão lá em Israel, né? Eles são judeus, eles seguem todos os costumes judeus lá, eles seguem lá as festas, o jejum, todos aqueles rituais judeus, eles seguem, eles fazem tudo isso, mas eles acreditam em Jesus como libertador. Então, e lá, a igreja que eles trabalham lá é justamente com essa linha do judaísmo, que mantém os costumes judaicos, mas reconhecem a messianidade de Jesus. Ai. Olha, mas eles têm um diferencial lá na Bíblia deles, que eles não chamam de Bíblia, eles chamam de Torá, não é? Então, porque a Bíblia deles não tem o Novo Testamento. Eles só têm o Velho Testamento. Né? Mas justamente, a do né? Porque o Novo fala de Jesus, né? Mas a do judeu que acredita mesmo que acredita que o Messias já veio, é a mesma ela que a nossa. É a mesma que a nossa, né? Sim. Uhum. Já do judeu então ortodoxo é só o Antigo Testamento. Ele ficou... Então eles não chamam de Torá também, eles chamam de Bíblia normal, né? Bíblia. Sim. Justamente porque tem essa diferença. A Torá, ela é só o Antigo Testamento, ela não tem o Novo Testamento. Então a Torá é uma. A Bíblia, ela é Antigo e Novo. Então é diferente. Mas voltando nessa questão aqui do que ele falou, ver como é importante a gente saber quem a gente tem tomado como referência. E eu achei muito interessante que o pastor Anderson Silva falou aqui, o prejuízo que isso vai dar anos depois, né? E a questão de como a coisa se espalha, principalmente porque a gente está falando de internet, sabe? Por mais que, de repente, eu sei que a igreja, essa igreja dele lá do Vitor Azevedo, é uma igreja grande, eles têm gente pra caramba e muitos jovens, isso é preocupante, porque ele tem muitos jovens que seguem eles, né, que seguem ele. E o problema é que, assim, os caras estão ouvindo isso, e estão tomando como verdade, estão acreditando nisso, e eles estão reproduzindo, quer dizer, eles estão passando e ensinando dessa mesma forma para outras pessoas. Que nem ele falou assim, hoje são 100, amanhã são 1000, amanhã depois 10 mil, 100 mil pessoas repetindo a mesma coisa, né? E aí vai chegar num ponto, que nem ele fala lá, né? Vai chegar num ponto que as pessoas vão começar a entrar em crise, sabe? Vai começar a entrar em crise aí em relação a esses ensinamentos, porque de repente vai chegar que nem essa questão da Bíblia que ele falou. Vai chegar alguém e falar assim, você não pode me criticar, você não pode falar nada porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, não use a Bíblia para mim como referência. Não venha me corrigir. Vai chegar pro pastor. Já imagina a cena. Você chegar pro pastor e falar assim, pastor, o pastor leu um versículo para você e aí fala assim, olha, a Bíblia está dizendo que você tem que fazer isso aqui. Não, pastor. Não use a Bíblia para me corrigir porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Né? E aí o que ele falou assim? A gente vai perder referências, a gente vai perder os nossos limites ali, né? Então é complicado isso. Então a gente tem que... eu acho que até meio sem noção a pessoa. Desculpa interromper. Eu acho que até meio sem noção a pessoa fala isso, né? E o cara não tá falando? Não, porque que nem, tipo, eu não sei se vocês assistem se vocês seguem ou assistem o canal Vai na Bíblia, mas eu assisti ele, tipo, ele traz umas comprovações do porquê acreditar na Bíblia, esse tipo de coisa. Tipo, ele traz aquela questão era naquela época lá que tinha aquela questão do Big Bang lá. Aí ele trazia ele tem também o Big Bang versus a Bíblia, coisa assim. Aí ele traz umas coisas. Aí, tipo, o que ele traz é bem mais, tipo, comparação assim ao Big Bang, no caso aqui, é bem mais lógico do que o próprio essa questão do Big Bang, né? Porque que nem ele fala da influência de Deus sobre as pessoas escreverem na Bíblia e falando a questão até mesmo das escrituras falando
falando do amor dele e tal. E aí ele falando, não tem como, falando que não tem como isso ser escrito por outra, não tem como ser uma história inventada, assim, por outra pessoa. Então, e aí que tá vendo? A gente tem que ter cuidado em relação a essas coisas. E eu sempre lembro da história lá de Paulo passando por Bereia, sabe? Que ele chega na cidade, Paulo começa a pregar e as pessoas pegam a Bíblia e vão confrontar o que Paulo tá falando com o que tá na Bíblia. Entendeu? Esse é um cuidado, é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro, principalmente nessa questão da internet, porque tem muita coisa. Teve um outro vídeo que eu vi. Olha, mas é bem legal os vídeos dele, porque ele vai falando, ele vai dando os versículos, assim, vai mostrando as referências de onde que tá. E eu acho que isso numa pregação, por mais que você esteja falando ao vivo, esteja mostrando no YouTube, eu acho que você tem que passar isso. Eu acho que você tem que passar primeiro. Que nem, às vezes você passa no começo ou no final da pregação, mas você tem que mostrar uma referência. Você tem que tirar, tipo, você vai montar uma pregação. Eu não sei como é que vocês montam, mas eu acredito eu acredito que na igreja vocês vão montar uma pregação, vocês pegam o versículo de cada lugar, encaixando com o tema, de acordo com o tema que vocês vão passar, e vão dando as referências para as pessoas que estão ouvindo o culto. Sim, tem que ser. Lucas. Qual é o nome do canal que você falou? Vai na Bíblia. Valeu, obrigado. Então, tem que ser, porque você tem o povo de Bereia, você tem que ir lá na Bíblia e conferir se isso aí tá certo, porque senão acaba caindo nessas besteiras aqui que esse povo fala. Porque eu ia falar do outro vídeo que eu vi, uma menina, assim, era uma reunião ali então, devia ter umas 5, 6 pessoas, assim, e a menina falando, era tipo como se ela estivesse fazendo uma devocional ali com o pessoalzinho lá, e aí ela falando que nós, quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, né, somos reconhecidos como filhos de Deus, até aí tava certo, né? Nós somos, né, Deus nos reconhece como filho, então aí começou a ladeira abaixo, né? Porque aí nós somos irmãos de Jesus, e aí se Jesus é Deus, então eu também sou Deus. Eu também sou um Deus. Então, assim, nós somos deuses. Onde está na Bíblia que nós somos deuses? Só porque eu aceitei a Jesus e eu sou co-irmã de Jesus, eu também sou Deus? Então, assim, olha como que a coisa já tá descambando. O cara disse isso? A menina do vídeo. Olha, mas é aquela questão de superioridade, né? A pessoa, ela sempre quer ter um jeito de se sentir mais do que a outra pessoa. Não. É má interpretação. É má interpretação, gente. Qual foi a lógica que ela fez? Qual foi a lógica que ela fez? Se eu sou irmã de Jesus e Jesus é Deus, então eu também sou um Deus. Como? Não, eu acho que isso daí não é má interpretação. Eu acho que a pessoa, sei lá, é influenciada, tem alguma coisa aí. Então. Porque eu acho que não tem. Tipo, eu acho que se você interpretar Apocalipse errado, eu acho que isso pode acontecer. Porque Apocalipse é um livro complicado, coisa assim. Mas eu acho que essa questão nesse caso que você falou, acho que isso daí foi uma coisa que ela tirou da cabeça dela, ou foi influenciada por alguém. Porque não tem como não tem como isso, assim, ser uma coisa assim. Não tem lógica nisso. Não tem lógica, não tem base bíblica pra isso. Teve raciocínio e não estudou. Pois é. Você vê como é complicado isso? A gente tem que tomar muito questão com essa questão da internet. Muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da internet. Porque, mano, ultimamente tá surgindo muitos movimentos grandes, que estão levando muita gente e tá distorcendo tudo, sabe? E aí a gente vai falar, pô, tá errado. Vai lá, não é bem assim. Aí a gente acaba se passando por errado. Não, mas peraí, você que tá... Não, peraí. Quem tem sido as suas referências? Quem tem influenciado o seu conhecimento bíblico? Quem tem influenciado a sua vida? Não é bem assim. É aquela questão do eu quero ouvir, né? Eu quero ouvir isso, não ouvir isso. Então, não tô feliz. Vou procurar alguém que me faça feliz?
me possa dar uma palavra de ânimo, assim. Não, tudo bem, eu concordo que às vezes a gente precisa de uma palavra de ânimo, mas espera, toma cuidado com o que você está ouvindo, toma cuidado quem tem sido as suas referências, porque aí você começa a partir para umas coisas dessa e não se preocupa em ir lá conferir se isso aí está certo ou está errado, e aí você começa a reproduzir isso, porque aí você vai conversar com alguém depois e você vai repetir, e aí você tá disseminando uma coisa errada, uma informação errada. E aí você está influenciando pessoas no erro. Então, esse é o problema. Eu fui influenciada de forma errada e eu estou influenciando outras pessoas de forma errada. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Fala, Lucas. Oi, eu acho assim, a Bíblia, ela não tá aqui para te agradar. Não. Isso é fato. Ela não tá aqui para te agradar. Ela tá aqui para passar a mensagem de Deus. Deus tá falando para você fazer isso. Se não quer fazer, aí a escolha é sua. Sim, livre-arbítrio é isso. Não quer fazer, é igual aquela pessoa, não quer ajudar. É igual que normalmente a gente costuma falar, né? Que principalmente as mães falam. Não quer ajudar, não atrapalha, né? Às vezes a gente sabe que às vezes a questão é a inocência. Ela recebe, né? Ela é influenciada de forma errada e na inocência ela acaba influenciando de forma errada também. Tem essa também, mas tem as outras pessoas que então, às vezes dá uma coisa lá na cabeça dela. Então, aí eu acho que, assim, eu tenho certeza. No dia do juízo, Deus vai cobrar de quem influenciou de forma errada. Por isso que a gente fala assim, por exemplo, qual é a minha responsabilidade como alguém que é uma referência? Eu preciso ter o cuidado de passar as coisas da maneira correta. Porque se eu ensinar errado para vocês e vocês começarem a reproduzir essas coisas erradas, Deus vai cobrar de mim. Porque a responsabilidade de ensinar para vocês era minha. Então, assim, então por isso a gente tem que ter esse cuidado. E eu tenho certeza que no dia do juízo, esses aí que estão falando esse monte de besteira, um monte de coisa errada, Deus vai cobrar deles isso daí, né? Apesar de que também é bíblico, né? A Apocalipse mesmo fala que nos últimos dias surgiriam, né? Mesmo dentro das igrejas, aqueles que falariam em nome de Deus e enganariam a muitos. Então, isso é bíblico. A gente sabe que isso ia acontecer de qualquer forma. E aí o que a gente tem que fazer é ficar esperto para não cair nessas conversas erradas, né? De não sermos influenciados de forma errada, para também não sair influenciando de forma errada outras pessoas. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar, né? Em relação a quem tem sido as nossas referências e o que a gente tem transmitido. Como influenciadores, o que a gente tem transmitido? A gente tem que tomar esse cuidado também, que nem até agora a gente tem falado sobre influências, né? Sobre receber. Mas tem o outro lado também. Se eu sou referência para alguém, se eu estou influenciando alguém, eu preciso prestar atenção em como eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo isso de forma correta, o que eu estou ensinando para essas pessoas, o que eu estou levando essas pessoas a fazer, a reproduzir. Então, por exemplo, qual é o meu... Como você sabe que você está fazendo de forma correta? Porque a pessoa, é lógico que a pessoa que está aprendendo, que tá sendo influenciada, assim, no caso, tendo você como referência, ela não vai olhar para você e vai falar, você está fazendo de forma certa, tal. Você pode estar fazendo de forma errada e ela vir, eu gostei disso, você está fazendo de forma certa e continua assim. E você está lá fazendo de forma errada, porque você acha que está certo. Como é que você sabe que está fazendo de forma certa? Eu acho que aqui entra o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te orienta e que te direciona, né? Então, eu acredito que nessa hora o Espírito Santo, ele mostra. De e verdade. Quando que eu vou saber que ele mostra? Você fica incomodado. Você fica incomodado com a atitude, Sim. Você fica pensando, eu não fiz certo, eu acho que eu devia melhorar mais nisso, eu devia fazer mais aquilo. Sim, você fica incomodado. Você fica entristecido se você fez uma coisa que não foi legal. Você fica pensando naquilo, você fica entristecido, você fica magoado, você fica incomodado. Que é justamente o Espírito Santo trabalhando, falou assim, isso aqui não foi legal, precisa ser corrigido.
Então, você sente essa coisa ruim. E aí você sente essa necessidade de corrigir e de mudar. E aí você vai caminhando da forma correta e sendo um bom exemplo para outras pessoas, boa influência para outras pessoas. Fora que assim, por exemplo, em questão de eu ser um influenciador em relação à vida cristã, por exemplo, na escola, comportamento. A gente aprende, tanto em casa como na igreja, o que é um bom comportamento. Então, eu questiono não de me envolver com brigas, não me envolver, por exemplo, quem está na fase da faculdade, não se envolver com bebidas, não se envolver com essa questão do ficar, né, com uma com outra, a questão de você se dedicar aos estudos, tirar boas notas. Então, assim, são ensinamentos que a gente já traz de casa e da igreja, né, e que você sabe que são bons comportamentos. Então, se você se comporta desse jeito lá na escola ou no trabalho, que seja, você está sendo um bom influenciador. Por quê? Você está mostrando para elas coisas boas, que ela deve ser um bom profissional, que ela deve ser um bom aluno, que ela deve respeitar os professores ou o chefe, que ela tem que respeitar os seus colegas de turma, então, assim, isso são boas influências que nós podemos ter. Então... Ô, Anny, eu acho que você colocou isso justamente pelo que eu falei aquela hora. Não sei se só foi um exemplo, mas, enfim, eu falei aquela hora, mas, tipo, teve o seu lado bom nos anos lá. Porque naquele tempo, tipo, eu não sabia muito, assim, como que era estudar em escola pública e tal, eu nunca tinha estudado, era uma coisa nova pra mim. Por isso que eu acho que teve aquele choque que teve. Sim. Porque, tipo, era pessoas com cabeça completamente diferente, não tinha aquela cabeça das outras pessoas com quem eu estudava, assim. Com quem você conviveu até então, né? E outra, como eu tinha repetido um ano, eram as pessoas, tipo, totalmente imaturas, assim, eram as pessoas, assim, que, tipo, não tinha, assim, a mesma cabeça que eu tinha. Uhum. E eram as pessoas, assim, que eu via, assim, pelo menos uma maioria lá eu via e falava, pô, esse moleque aí, até ele começar a crescer mesmo, falando assim, ter uma maturidade melhor, vai demorar muito, porque do jeito que tava, porque tinha uns até que era legal, assim, tinha um pessoal que tinha uma cabeça boa, mas tinha outros também. Mas isso, tipo, porque lá no meu caso, tipo, na escola pública, para mim, foi uma coisa nova. Por isso, eu acho que esse foi o choque para mim. No meu... Sim. Não, o que eu falei agora, na verdade, eu até tinha esquecido o que você tinha falado. Então, não, isso foi... porque... isso foi eu acho que para mim foi um choque. E, tipo, Mas eu aprendi que isso, tipo, não vai, assim, só da escola, também vai das pessoas. Eu acho que eu peguei uma sala muito, assim, muito chata, assim, Eu acho que eu peguei uma sala muito chata e o pessoal era meio deixa levar e aí eu confesso, teve algumas vezes que eu fui meio influenciado também, coisa assim, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora, eu acho que eu não faria de novo. Mas a experiência serve para isso. Eu acho que a experiência serve, tipo, não adianta você falar, se você tivesse cabeça, é igual aquela pessoa que fala, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu era jovem, eu não faria aquilo. Mas quando você tem a cabeça que você tinha antes, não tem como você não fazer. Ou não tem como você fazer. Porque às vezes você precisa fazer, que é para você justamente aprender. Sim, e isso que eu ia não falar. fazer de novo. É isso que eu ia falar. Você tem que passar pelas experiências para você aprender, né? Se você não tivesse passado, você não teria a cabeça que você tem hoje. Então, assim, precisa passar por algumas experiências. Você precisa passar por essa fase de sofrer a influência para você criar resistência a saber selecionar o que é bom e o que não é, quem eu devo imitar ou quem não, entendeu? E depois, nessa questão do ser um influenciador,
Então, você entender, olha, esse é um comportamento legal que eu preciso mostrar para as pessoas. Não, isso aqui é legal, então isso aqui eu não vou ensinar para as pessoas, né? Ou dentro de casa, que nem você falou, você tem os irmãos, você tem os primos, né? Então, assim, se eles me têm como referência. Eu sou um influenciador na vida né, dos meus irmãos aqui, dos meus primos. Então, peraí, eu preciso prestar atenção, sabe, como eu estou me comportando, porque eles vão imitar o que eu estou fazendo, né? Eles vão começar a reproduzir aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu não for uma boa influência, eles vão começar a se comportar mal também, do mesmo jeito que eu estou me comportando. Então, e aí vem o Espírito Santo e te incomoda, olha, isso não é legal, olha só, olha as consequências da sua influência, né? Então, assim, você não tem sido um mau influenciador. Anny, eu não sei se tá certo ou errado, mas eu acredito que o quê? Acredito que para ser uma influência, para ter um influenciador ou influenciado, ele não necessariamente assim tem que ter uma idade assim. Não. Ele pode ser tanto mais desde novo que você nasceu. ou mais velho. Sim, desde que você nasce. Quando você nasce, você já tem esse processo. Lembra que a gente falou da fase esponja, da fase espelho? Então, assim, gente, desde que você nasce, você sofre influência. Você sofre influência do meio que você está. Até você morrer. A vida inteira nós vamos viver em ambientes que vão influenciar. O importante é você ver da onde que essa influência tá vindo. Se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma coisa ruim é melhor parar, pensar e começar a refletir no que você tá fazendo. E deixa de seguir, deixa de olhar, entendeu? E não se iluda porque é pastor, porque é crente, porque é não sei o quê, não se iluda. Vai, é a turma de Bereia, vai e confirma, entendeu? Não absorva tudo como verdade absoluta, não. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui. Muitos, né, a Bíblia mesmo fala que nos últimos tempos, muitos seriam enganados dentro da igreja, mesmo dentro da igreja seriam enganados, muitos seriam enganados, entendeu? Justamente por essas pessoas que estão se levantando, estão ensinando esse monte de besteira, um monte de coisa errada. E o pessoal não tem essa maturidade de ir lá e comprovar o que esses caras estão falando. Entendeu? E isso é dentro e fora da igreja, em qualquer lugar, você precisa saber. É assim, é porque eu penso que é porque eles estão pregando que nem eles não estão pregando assim a palavra de Deus, eles estão pregando o que querem ouvir. Que eles querem ouvir. É igual esse negócio de prosperidade, de coisa assim que tem naquelas igrejas. Não vou citar nomes porque a gente está aprendendo a não julgar. Não julgar, eu vi ontem. Estamos fazendo um devocional de não julgar. Então, a gente fala assim que está mostrando em algumas igrejas e a gente não cita nomes, porque faz parte, a gente está aprendendo isso também. E é uma questão de ética também. E é bom praticar. Aí, que nem, tipo, a pessoa vai lá e prega coisa que a outra quer ouvir. Eu acho que a Bíblia nem sempre, que nem ela vai tirar, às vezes, uma coisa que você vai gostar, vai falar, pô, achei bonito, um versículo, alguma coisa assim, achei bonito, coisa assim, isso tá certo, achei da hora. Mas que nem, eu acho que a Bíblia vai te mostrar, assim, coisas que não tá certo, não tá certo, assim, tipo, na sua concepção. Você olha e fala, eu não gostei disso, por que eu tenho que fazer isso? Eu não gostei. Por quê? Que nem essa coisa de eu tenho que perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Fulano foi lá, fez não sei o que, matou não sei o que, fez não sei o que, tirou o que eu trabalhei, ele tirou de mim, saiu e não foi pego até hoje, e por que eu tenho que perdoar ele? E, tipo, por mais que eu acho que, assim, você não precisa perdoar ele, assim, ir lá pessoalmente e perdoar ele. Tipo, porque nem sempre a justiça vai pegar o cara, mas você pode perdoar ele mesmo assim. Você pode olhar dentro de você mesmo e falar, eu perdoo. Mas, tipo, às vezes nem sempre você vai querer perdoar. Que nem, tipo, eu olho assim, eu penso bastante na questão da minha mãe. Eu penso assim na minha mãe. Eu falo, pô, minha mãe vendia roupa, saía de um lado pro outro, pra lá, e os caras foram lá e tomaram dela.
E ela falou assim, na hora que eu entrei no carro, eu vi eles dividindo meu dinheiro. Aí eu falei, mãe, por que você não passou por cima? Eu Nossa. passava por cima. Eu chegava lá, sei lá, dava um jeito, o carro virava. Tipo, eu pensei o quê? Eu não matava. Mas que nem eu dava um tranco lá neles, pra eles caírem no chão, dar uma desmaiada, fazer alguma coisa pra pegar de volta. Uhum. Aí ela falou, não. Ela, tipo, minha mãe, ela levou tudo tranquilo. Ela falou, não, eu não, graças a Deus eu não precisei do dinheiro. Eu não precisei, eles não me fizeram mal e eu tô bem. Eu não... E assim, é óbvio que Deus está olhando todas essas coisas e ele faz a justiça. Às vezes a gente não vê a justiça sendo feita lá do lado do cara, mas você viu, alguém está acompanhando, está vendo o que aconteceu depois na vida desses caras, sabe? E Deus não deixou faltar para sua mãe, né? Ele, de alguma forma, ele recompensou, ele repôs aquilo que foi tirado. Então, esse é o comportamento. E é isso que a gente aprende na Bíblia, é isso que a gente tem que fazer, né? E hoje eu acredito que para vocês se tornou uma referência. Então, se você um dia passar por uma situação dessa, agora você já sabe como você tem que se comportar. Eu tenho muita... Eu acho que eu tenho muita dificuldade nessa questão de perdão, assim. Eu acho que é uma coisa... Então, é complicado. É uma coisa forte, assim. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi naquele texto que fala que Deus fala que a mim pertence a ira, né? A vingança. Deus fala que... Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Que fala que Deus fala, a mim pertence a vingança. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, a mim pertence a vingança. E aí, Deuteronômios 32, 35. Que ele fala... Deixa eu achar uma versão aqui. Eu vou nessa mesmo. A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. E o dia da sua desgraça aproxima-se célebre. O seu próprio destino se apressa sobre eles. Então, assim, Deuteronômios 32, 35. Então, Deus mesmo fala assim, olha, não se preocupa. Deixa que eu resolvo. Entendeu? E eu aprendi, assim, na minha vida, que se eu der um tapa na cara de uma pessoa, vai passar algum tempo, a dor vai passar, o vermelho vai sumir, ela não vai mais se lembrar. Mas leva um tapa de Deus. Vê se você esquece. Não esquece não, filho. Você vai lembrar desse tapa de Deus a vida inteira. Então, eu prefiro colocar nas mãos de Deus, falar, Deus, tá aqui, fez, né, eu sou sua serva, tô aqui fazendo a coisa da maneira correta, não tô fazendo nada de errado, e isso aqui aconteceu, ele fez isso aqui contra mim, tá nas tuas mãos. Aí é o texto aqui de Deuteronômios. Vou deixar Deus resolver. Eu acho que esse negócio de, que nem você falou, eu não tô fazendo nada de errado, eu acho que, no meu caso, eu falaria assim, tá aqui nas suas mãos, eu estou seguindo a sua palavra, tô tentando fazer o certo e eu tô, que nem no exemplo aqui, eu tô sofrendo essa tentação de ter essa revolta com o que ele fez comigo e descontar, pagar na mesma moeda ou pior. Uhum. Ou pior. Então, mas é uma coisa que a gente aprende com o tempo, mas que você pode ver, assim, pelo, né, que eu posso te passar agora é isso, olha, pega esse texto aqui, Deuteronômios 32, 35, sabe, eu aprendi isso, eu falo assim, que um tapa na cara dado por Deus é muito mais forte e muito mais marcante do que o meu. Então, filho, Deus, vai lá. Resolve aí, eu não vou me meter, não. Tô na minha, tô nas tuas mãos. Tá nas tuas mãos, vai lá e resolve, entendeu? E pode ter certeza que Deus vai resolver da melhor forma. Entendeu? Do jeito que, se o cara realmente estiver errado, ele não vai esquecer, não. Entendeu? Mas vamos voltar lá, a gente precisa terminar, a gente já tá 2h30 já de aula. 2 horas, aliás. Oi, aquela hora você ia falar uma coisa sobre o Caleb, eu acabei falando no meio, o que você ia falar?
Você vai falar que ele saiu, alguma coisa assim? Não, porque eu ia mostrar esse vídeo aqui do pastor Anderson Silva falando do Vitor Azevedo. Porque algumas aulas atrás, a gente comentou bastante, né? Ele até depois no grupo mandou alguns memes, algumas coisas que a Karina mandou, né? E eu só ia me fazer referência a isso, porque naquela outra aula ele tinha falado, né? E aí, como agora ele não tá aqui, deve ter acontecido alguma coisa lá na casa dele. Mas para terminar, eu só vou... O último vídeo aqui que eu separei, que é tipo uma conclusão disso que a gente falou aqui, sobre essa importância de nós sermos bons influenciadores, né? De como nós temos que influenciar as pessoas que estão à nossa volta, que estão olhando pra gente e nos tendo como referência, né? Deixa eu entrar aqui, peraí. Aí agora é aqui. Oi, galera! E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Você é alguém que influencia ou é influenciado? Quantas de nós não fomos influenciadas devido a alguma coisa que a gente viu, assistiu, leu? Por exemplo, tutoriais de maquiagem. Nós meninas adoramos ver tutoriais de maquiagem. No outro dia você percebe que não só você, mas todas estão usando aquela mesma moda, devido a uma influência de alguém que ditou que aquilo seria a moda do verão 2015. Por exemplo, o manequim na vitrine, a moça andando no shopping, a moça da propaganda usando aquele mesmo tom de blusa. Pronto, eu quero uma, porque eu fui influenciada e induzida a usar alguma coisa que eu vi e achei bacana e tá todo mundo usando. Os homens, por exemplo. Nós assistimos aí a mídia, a televisão, comercial, já é feito justamente para nos influenciar o quê? A comprar. Você assiste lá um comercial de televisão, você já tem uma televisão de 40 polegadas na sua casa, mas você vê uma de 50, você já imagina já o seu time, já jogando ali futebol, e você vê aquela televisão enorme. Nos jovens, por exemplo, você vai na igreja, você vê um monte de Neymarzinho correndo, cabelo igualzinho o Neymar, pensando que cortou o cabelo igual o Neymar, vai ganhar dinheiro igual o Neymar e vai jogar bola igual o Neymar. Nem sempre isso acontece. Nós vemos também, por exemplo, né? Carro, por exemplo, carro, né? Você tem um Fiat 147, né? Mas você precisa do Fiat 148. Então vem o comercial e fala assim, não, eu preciso. E somos influenciados a comprar, né? Por exemplo, nas redes sociais, né? Voltando às redes sociais. Tem pessoas que postam lá no WhatsApp, né? Você sempre recebe lá, vamos almoçar? Aí você vê uma foto de um prato de comida. Primeiro camarada que fez isso aí foi um sucesso, porque hoje no mundo inteiro você vê pessoas postando foto do churrasco, da feijoada, do café da manhã, aonde ela tá postando foto de comida. Por quê? Inclusive seu Instagram, você tem a foto de um prato de comida. Mostra aí, produção. Temos que tomar o máximo de cuidado também, porque a influência pode nos levar a fazer coisas que daqui a algum tempo a gente pode se arrepender. Por exemplo, quem na década de 80 não usou aquelas polainas? Ou aquele cabelo poodle? Eu tenho certeza que você, que é da década de 80, hoje olha suas fotos, você se arrepende daquilo. Então cuidado, porque tudo que você é influenciado a fazer hoje, você amanhã pode se arrepender. Isso em todos os sentidos, claro. Estamos falando aqui relacionado, por exemplo, à moda. Mas cuidado com tudo aquilo que você pode ser influenciado pelos seus amigos, pela mídia, pelas redes sociais, a fazer alguma coisa que pode ter um fim trágico. É claro que nós não estamos falando a respeito dos seus gostos pessoais. Nós estamos apenas tentando mostrar que ser influenciado nem sempre é uma boa ideia. No livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos romanos de Roma. Não dá para ser romano da Filadélfia, né? O apóstolo Paulo, em sua carta aos romanos, no capítulo 7, versículo 15, ele diz: aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. É claro que o apóstolo Paulo estava se referindo aos desejos e vontades da carne. Cuidado para você não ser influenciado por coisas que você pode se arrepender depois. Se você ceder às coisas pequenas hoje, amanhã ficará difícil você renunciar e pecar. Deixa eu
mas tá na moda. Não, tá não todo quero, mundo não fazendo. Ah, não quero. Não Imagina, o pessoal da igreja, todo mundo já fez. Ah, eu não sou todo mundo, eu não vou fazer Faz não. com tema bíblico, vai ser legal. Confia em mim. Não vou fazer. Confia em mim. Não vou fazer. Confia em mim. Lindo. Perfeito. Eu falei que eu não queria fazer, eu falei Jesus is coming. Jesus está voltando em inglês. Eu não falei Gengis Khan. A maioria dos jovens começam a beber, começam a fumar, a ter relações sexuais por causa da influência de amigos, influência da namorada, influência do namorado, influência da mídia. E isto, para um cristão verdadeiro, para quem deseja fazer a vontade de Deus, não é bom. Então cuidado com quem anda influenciando a sua vida. Não seja influenciado, mas seja um influenciador. Decida marcar a sua geração e fazer a diferença. Leve Jesus para dentro da sua escola, para os seus amigos. Faça a diferença. Você é luz. Façam com que outras pessoas imitem os seus passos e façam aquilo que você faz. Porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Marque a sua geração. Coloque no seu coração que vale mais agradar a Deus do que aos seus amigos, ao mundo, aquilo que está sendo ditado como regra para esse tempo. Seja um influenciador. Marque essa geração. Agora eu quero te influenciar a curtir esse vídeo. Vai lá dar um joinha. Isso. Gente, isso aí é para fechar, tá? Nossa, ficamos nós três aqui. Acho que depois dessa aqui não preciso falar mais nada, né? Eles resumiram bem o que a gente falou hoje na nossa aula, né? Que realmente a gente possa ser uma boa referência para as pessoas que estão nos vendo, né? Na escola, em casa, onde nós estivermos. Beleza? Tudo bem por aí, gente? Tudo bem. Muito bem, vamos... Um monte de gente. Pois é. A gente precisa ver se esse horário vai ser bom. Depois a gente precisa conversar com o pessoal para ver como é que vai ser esse. A gente pode colocar, eu não sei. Não sei, de repente. Eu acho que mais cedo seria. Eu acho que mais cedo seria melhor pro pessoal da vila. Da vila, né? Ou depois do culto deles, né? Ou depois do culto deles também, mais tarde, né? A gente fazer à noite. Acabou o culto deles. Deixa eu ver, começa às 6, então acho que umas 8 e pouco. É que 9 horas também pra gente entrar, a gente fica 2 horas aqui. Bom, não sei, depois a gente vai conversando e vendo o que a gente não sei, depende também, porque tem gente que, bom, por enquanto não tem ninguém trabalhando, fazendo nada assim. Eu não sei, é porque tem gente que tá estudando, que nem, por exemplo, o Caleb tá estudando de manhã, né? Eu também. Como é que ficaria. Eu também, filho. 7h30 da manhã eu já tenho que estar na frente do computador. Gente, deixa eu... Então, aí tem que ver